informa. Opinião. A gente vai conversar, ouvir a opinião e os comentários do professor Rafiê Delon. Já está na linha. Boa tarde, Rafiê. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tony, André. Que bom estar com vocês e grandes amigos e amigas ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde, Rafiê. Quais são os temas, os tópicos para o comentário de hoje? André, hoje tem muita coisa para a gente falar, viu? Eu não sei se vai dar tempo completo, mas vamos tentar, Tony, fazer aqui um apurado de tudo, né? Primeiro, eu gostaria de iniciar falando, André e Tony, sobre essa celeuma que se transformou, e aí eu vi muito bem o nosso amigo Davi Cardoso falando, sobre essa possível indicação ao Senado da Frente Popular. Quem vem acompanhando os bastidores da política de Pernambuco vem observando que fazem cerca de 3 meses que se fica nesse puxa-encolhe no que diz respeito a quem seria o possível nome do grupo político, né, governista hoje, junto à Frente Popular. Inicialmente se dava como certa a decisão, a escolha do atual deputado federal e presidente do PSD de Pernambuco, André de Paula, inclusive fruto de uma articulação que não surgiu, André, deste pleito de 2022, pelo contrário, desde o pleito de 2020, que hoje prefeito da capital pernambucana, João Campos, já tinha garantido a palavra ao André de Paula que ele seria o candidato ao Senado na eleição seguinte, ou seja, a eleição de outubro próximo, mas parece que ser correto, ser decente, ter princípios, ter um caminho único na política, Tony, parece que tem um preço caro a ser pago, tá? Digo isso no aspecto do atual deputado ter permanecido fielmente nesse contexto da Frente Popular, totalmente fiel, mesmo sendo sacaneado, mesmo sendo traído, mesmo sendo apunhalado, deste grupo hoje que governa o Palácio do Campo das Princesas aqui no estado de Pernambuco. André, de Minas Gerais, tem sido rifado, tem sido fritado nas chamas ardentes e acesas da Frente Popular nesse aspecto. É tanto que se dá como certo já, nos bastidores da política de Pernambuco, a indicação da atual deputada estadual Tereza Leitão, do PT, para ser a candidata ao Senado nessa chapa. E isso ocorre em um momento que existe uma turbulência enorme nos principais corredores do governo do estado, levando em conta aquilo que a gente pode anunciar de uma derrocada, de uma tragédia pré-anunciada, que é a pré-candidatura hoje do pré-candidato a governo do estado do PSB, que patina nas pesquisas entre 4% e 5%, mesmo 2 meses depois aí do seu pré-lançamento enquanto candidato. E, já diria o poeta, Tony, que toda ação gera, obviamente, sua reação. Ou melhor, toda reação também tem sua ação. Seja de uma forma ou de outra, vai ter que ter uma movimentação de acordo com aquilo que vem ocorrendo. E foi justamente o que mexeu com os brios da política de Pernambuco, a coletiva de imprensa do deputado André de Paula, onde se colocou, se pré-lançou oficialmente como candidato ao Senado por Pernambuco. E para quem subestimava ou não acreditava na sua capacidade de articulação política, trouxe a tiracolo um personagem que tem uma força considerável na política de Pernambuco, que é o presidente estadual do PP, ou do Progressistas, que é o deputado federal Eduardo da Fonte, que de antemão já protocolou o seu apoio à pré-candidatura do PSD ao Senado Federal por Pernambuco. E ontem nós tivemos algo que também já era esperado dentro dessas articulações, Tony e André, que foi a chegada de mais um personagem importante da política de Pernambuco, que foi o deputado federal Sebastião Oliveira, que é o comandante do partido Avante em Pernambuco. Então se mostra aí alguns pontos que é necessário nossa reflexão para ver como a base de sustentação política da Frente Popular até então está perdendo força e está perdendo todo o contexto relacionado à sua solidez política. Ora, a partir do momento que você observa, Tony, que a política é arte de somar, e faltando aí 3 meses para as convenções, que é justamente onde se confirmam as postulações, seja a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente,
você observa aí realmente uma falta de comando, uma falta de articulação, uma falta de organização, uma falta de coordenação naquele grupo que hoje governa o estado de Pernambuco. E resta saber quais serão os próximos passos em relação a esse fugitivo do barco que a gente vem observando ao decorrer dos dias. De modo geral, a pré-candidatura da senadora pelo PT, né, da deputada estadual para o Senado pelo PT, se for oficializada pela Frente Popular, algo que ainda não foi oficializada pelo próprio partido a nível nacional e a nível estadual, já começa deficiente no aspecto de perder aquele que é o núcleo principal de partidos políticos que hoje sustentam o governo do Estado. Então tem muita água para rolar nesse contexto. A gente observa que o pré-candidato ao Senado de Pernambuco, André de Paula, abriu diálogo com as pré-candidaturas da oposição. Podemos citar aqui de modo específico a própria pré-candidatura a governo do Solidariedade, né, em Pernambuco, liderado pela deputada federal Marília Reis, e também pelo pré-candidato do União Brasil ao governo de Pernambuco, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Então, está começando a valer o jogo, André e Tony, e não tenham dúvida que nos próximos 90 dias a gente terá muitas cenas dessa novela mexicana que parece que está longe de acabar, longe de ter seu término. Ainda no aspecto estadual e federal, nós tivemos ontem também uma movimentação diferenciada, Tony e André, que foi a situação do pré-lançamento oficial da pré-candidatura à presidência da República do União Brasil. E o que isso mexe no contexto presidencial? A gente tinha até então uma conversa muito sólida relacionando partidos de tamanho e robustez a nível federal, como o MDB, o próprio União Brasil e também o PSDB, na conjuntura de ter, de modo combinado, um nome que representasse alguém que não fosse e que fugisse, obviamente, da polarização hoje colocada entre o PT e o PL. Então, muitas conversas foram feitas, inclusive com expectativa de ter esse lançamento oficial no próximo dia 18 de maio, aniversário de Caruaru, em Brasília, tá? De ter uma chapa única dessa terceira via. Só que ontem, o presidente nacional do União Brasil, inclusive pernambucano, o deputado federal Luciano Bivar, se pré-lançou e deixou muito claro que a União Brasil não irá fazer parte desse grupo que até então tinha 3 partidos liderados aí pelos nomes do João Dória pelo PSDB, da Simone Tebet pelo MDB e do próprio Luciano Bivar pelo União Brasil. É tanto que foi também corroborado a possibilidade de ser uma chapa puro sangue. O que é uma chapa puro sangue, Tony? É que o cabeça, ou seja, o candidato a presidente e o vice, sejam possivelmente do mesmo partido. Por isso que chama, no linguajar político, puro sangue. E aí já surge, dentro dos bastidores do próprio partido, André, o nome da senadora do Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, que vem desempenhando um papel importantíssimo e, independente do resultado ou não, tem aí mais 4 anos enquanto senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul. É importante a gente observar essas movimentações da terceira via para sabermos que existe também vida além das polarizações que hoje existem no contexto federal. Trazendo agora para o viés local, eu também não poderia deixar de citar, Tony e André, a importância que teve uma audiência pública realizada na casa de José Carlos Florencio, na nossa Câmara Municipal de Vereadores, na última segunda-feira. Uma audiência proposta essa pelo vereador Jorge Quintino, do PTB, onde discutiu, Tony, a juventude e a sua importância na política. E foi bem interessante porque nós podemos, neste momento, expor alguns pontos que a gente vem tratando aqui também nos comentários da Rádio Cultura, que o principal ponto que a gente colocou lá à disposição, não só da Casa Legislativa local, mas também dos próprios jovens do nosso município, é que a juventude hoje quer emprego. Os nossos dados, que aqui eu venho batendo muito em relação aos comentários da Rádio Cultura, é que a população neném, que nem trabalha e nem estuda, Tony, só vem crescendo, tá? São cerca de 30% da população brasileira, é muito alto, são mais de 12 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham.
E o melhor remédio para esse caminho, sem dúvida alguma, é o emprego. Por isso que a gente propôs a criação de um plano de ação voltado ao emprego jovem. E como é que funcionaria isso, Tony e André? De modo que não só o poder público, mas também o PIB, mas também a iniciativa privada criassem condições conjuntas para facilitar essa inserção desse jovem no mercado de trabalho. E a partir do momento que você tem um jovem no emprego, consequentemente, você tem menos um jovem em possíveis procedimentos ilícitos. O maior programa social, Tony, que se pode existir dentro de um governo é o emprego. É através do emprego que você consegue, popularmente falando, pagar os boletos, colocar comida em cima da mesa e, consequentemente, também você consegue diminuir ou zerar ou minimizar problemas que podem trazer também dificuldades psicológicas, né? A crise de ansiedade, a crise de pânico. Vale reiterar que eu não sou nenhum especialista na área sanitária, mas não precisa ser para a gente ter noção de quais são os gargalos da sociedade. Então é importante ressaltar esse ponto também. A gente propôs a volta do Parlamento Jovem em Caruaru, um projeto de lei confeccionado por nós lá atrás e que visa, obviamente, a inserção de novos personagens surgirem no debate político da cidade, quebrando essa polarização que só existe os filhos, os netos, os sobrinhos, os bisnetos dos políticos tradicionais da cidade. Caruaru é uma cidade que tem uma evolução econômica, social, desenvolvimentista considerável, então na política não pode ser diferente, quebrar esses paradigmas, tá? E, para finalizar esse meu comentário inicial, eu não poderia, André e Tony, também deixar de citar uma informação bem interessante em relação ao nosso município, que a ex-prefeita que renunciou à prefeitura agora há pouco, de Caruaru, foi notificada pelo Ministério Público de Contas sobre a situação do pagamento do rateio do Fundeb. A gente comentou isso aqui também, quando o assunto estava em evidência no nosso município, e tudo aquilo que a gente dizia nos comentários, parece que agora o MPCO-PE, que é o Ministério Público de Contas de Pernambuco, colocou em questão. O sentido aí é apurar, entre outras anormalidades, uma suposta inadequação no critério para pagamento do rateio do Fundeb aos profissionais de educação. Tá? A prefeita, ou melhor, a ex-prefeita foi comunicada sobre essa instauração de procedimento preparatório de representação, visando verificar essas supostas irregularidades, né, com os recursos destinados ao complemento do percentual mínimo de 70% do Fundeb, assim como também a aplicação das regras sobre o piso nacional dos professores da educação no município de Caruaru. Então, de acordo com o próprio Ministério de Contas de Pernambuco, né, onde tivemos acessos, a ex-gestora não respondeu também a um ofício de fevereiro deste ano, tá, onde foi questionado acerca dos procedimentos adotados pela atual gestão. Então, fica também aqui a nossa comunicação, o nosso comentário em relação a algo que a gente já vinha colocado há muito tempo, tá? Não é cabível que uma gestão pública do Porto de Caruaru, Tony e André, não consiga fazer um cálculo decente, um cálculo real e transparente sobre recursos que envolvem os profissionais de educação da rede pública municipal do nosso município de Caruaru, que, como já disse aqui, são tão apedrejados, né? São tão humilhados e são tão desvalorizados, infelizmente, não só pela gestão que passou, mas também historicamente pela política pública das paredes do Palácio Jaime Nejaim. E, para finalizar realmente agora, falando ainda sobre piso, nada mais justo, Tony e André, da gente parabenizar aqui, né, a Câmara Federal, tá, por ter aprovado ontem o projeto de lei onde estipulou o piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Resta saber também um ponto que não foi direcionado no projeto de lei, que é a origem da fonte de recursos, levando em conta que deve ser uma preocupação, sim, dos gestores e também dos deputados que aprovaram, para, obviamente, esse valor financeiro não fique apenas no projeto, que ele consiga chegar também no bolso desses profissionais que tanto lutaram, que estiveram na linha de frente de uma situação tão delicada que foi a crise pandêmica no nosso país, né? No país não, no nosso planeta. E também sem esquecer da importância que eles têm
no cotidiano, na vida de tanta gente. Por enquanto que a gente está aqui fazendo esse comentário na Rádio Cultura, né, você pode observar que tem enfermeiros, tem técnicos auxiliares, tem parteiros que estão dando a vida, literalmente, por a vida de outra pessoa. Então, tentei resumir tudo, faltou muita coisa, mas por hoje é isso. Professor Raffier, inclusive a audiência da Rádio Cultura, com os ouvintes sempre colaborando para um ótimo debate. Chegou aqui uma pergunta do Gabriel de Lages. Ele está querendo saber, disse assim, a gente fala muito de política, ele quer saber se nesse ano de eleição, finalmente essa iluminação da BR-104 será finalizada. Ele disse que é um absurdo, descaso total. Cadê os deputados e senadores que até agora parece que não resolvem esse problema aqui em Pernambuco? Deixa eu só pegar um gancho. Eu acho que essa iluminação foi na época que o ex-governador João Lira assumiu, se eu não me engano. É verdade, André, você está correto. E a pergunta do Gabriel é muito pertinente, porque, veja, nós estamos em pleno século XXI, aos 5 de 2022, Tony, e discutindo por que não temos lâmpada numa BR federal. Veja o quanto estamos atrás no debate político, tá? Eu li um release ontem, não vou citar aqui o nome do personagem político, André, que cá para nós, que fica só entre a gente, mais uma vez, a Rádio Cultura não sai daqui. É uma coisa hilária, tá? Você vê uma divulgação, por exemplo, que o governo retomou as obras do Hospital da Mulher, que desde 2014 está lá paralisado. Então, pega o gancho dessa situação que eu vi ontem com a fala do Gabriel, ou melhor, com a pergunta do Gabriel, para dizer que pelo menos vamos torcer, Gabriel, que agora no período pré-eleitoral, para tentar ludibriar, para tentar enganar os eleitores e as eleitoras do Agreste de Pernambuco, e se resolva. Agora, eu não consigo, Tony, sendo bem franco com você, discutir como é que ainda a gente está debatendo a dificuldade de termos iluminação numa BR federal que corta uma cidade importante como Caruaru e que tem tantos representantes com mandato, não só como deputado estadual, mas também como deputado federal, que não colocam uma indicação, que não vão se reunir, seja com o DENIT, seja com o DR, seja com o Ministério dos Transportes, para tentar direcionar uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo tão importante para a nossa gente. É bom a gente sempre lembrar, né, que quando a gente fala ali da 104, a gente paga o IPVA mais caro, inclusive um dos mais caros do Brasil, e a gente fica esperando pelo menos o óbvio, né, que tenha boas condições as estradas e que esses trechos, principalmente os trechos urbanos, a gente tenha a possibilidade de ter iluminação com uma forma de segurança e de evitar acidentes. E outro detalhe, Rafi, é que tem a iluminação na zona urbana e, infelizmente, os nossos colegas, o pessoal, os nossos ouvintes e o cidadão da zona rural não tem a iluminação, né? Não tem. Perfeito, André. Você vai ali, por exemplo, nas imediações de Aciretran de Caruaru, seja naquela via local ou na própria BR, você vai passando ali perto da rodoviária também, e a escuridão toma conta de tudo. Horrível. A gente não está tratando de um ambiente, Tony, que é um ambiente que não tem população, não. Pelo contrário, é um ambiente 100% urbano, que existem pessoas passando para lá e para cá. Eu não posso deixar também, Tony, de esquecer. E aí eu gosto de citar muito como é importante, Tony, a memória fotográfica política. Porque nessa duplicação, em nenhum momento se pensou na população, no pedestre, tá? Cadê uma passarela que não tem? Eu ia abordar exatamente isso. Temos dois trechos, né? Inclusive agora o da faculdade, fica ali próximo, nas imediações que você falou, que tem dois riscos. O primeiro é não ter uma passarela de pedestre, que é um absurdo, e o segundo é que existem dois retornos, tanto na frente da faculdade, como outro após ali a SEACA, e a gente sabe que o retorno em si, a gente precisa ter uma boa iluminação para não se encandear com o carro que está vindo. Então, realmente, não tenha dúvida, Tony. Você falou agora no retorno, que a gente pode popularmente falar do retorno suicida. Tá? Primeiro ponto ali, a gente não tem uma mobilidade relacionada a essa instituição de ensino superior que você citou aí, tá? Infelizmente é um caos, tá? Você passar de 6h30 da noite até as 22 horas, aquele ambiente ali, depois da rodoviária perto da faculdade, é uma loucura. Não tem um mínimo de assistência do poder público em relação à mobilidade. Fica tudo travado. São veículos que ficam na própria BR, dificulta na passagem das pessoas. Se você entra naquele retorno, você não consegue enxergar nada do outro lado, não tem iluminação nenhuma. E recapitula, a gente está falando de algo, Tony, que está a 1-2 quilômetros no máximo do coração da cidade, do marco zero da cidade. A gente está falando, na verdade, de um trecho, Rafi, que pior do que isso, é quase vizinho a um terminal rodoviário, que significa dizer que todo mundo que passa por Caruaru e precisa passar pelo terminal rodoviário vai ver o descaso que acontece com aquela entrada da cidade. Não é compreensível, Tony. Sendo bem franco com você, eu não entendo como é que
não se discuta a questão da iluminação, tá? Levando em conta que todo esse aparato ele vem direcionado na conta de luz nossa, tá? Sem esquecer também nos impostos que você já citou, que não são baratos. O IPVA em Pernambuco é um dos mais caros do Brasil, inclusive com apenas 3 parcelamentos, de acordo com o governo do estado, tá? Então, o que o contribuinte pode fazer, querer dividir no cartão de crédito até 12 vezes, mas fora do contexto do governo do estado, que só dá 3 meses apenas, e isso realmente revolta porque se trata de dinheiro público. Rafinha, para a gente tentar responder as perguntas dos ouvintes, eu vou tentar ser breve aqui. O Rodrigo Melo, a gente pede sempre que o ouvinte mande uma pergunta menorzinha para que a gente consiga ler rápido e dar a possibilidade de outros perguntarem. O Rodrigo Melo, lá do bairro São Francisco, perguntou assim, ele disse: Rafinha, acompanhei sua entrevista ontem e você abordou algo que eu acho muito interessante, que é dar maior atenção ao debate aos candidatos de cargo legislativo. Eu concordo, porque hoje o protagonismo fica em cima dos presidenciáveis e acaba que a escolha do legislativo fica em segundo plano. E os resultados acabam sendo isso. Perfeito, Rodrigo. Veja, a gente sabe que existe o país, Brasil, isso é notório. A gente sabe que existe o estado de Pernambuco, isso também é notório, racional e óbvio. Mas as pessoas, Tony, vivem nas cidades. As pessoas vivem nos bairros, nas ruas, tá? Então é Caruaru que é importante. Então, eu, em uma entrevista em uma Rádio Coirmã ontem, eu propus algo que eu vou aqui também colocar à disposição da Rádio Cultura, que é propor um debate entre os pré-candidatos a deputado estadual do nosso município de Caruaru ou da região do Agreste. Se eu participar ou não, eu não vou entrar nessa pauta. Mas até eu, enquanto pré-candidato, tá? Que eu não gosto nem de falar de pré-candidatura nos comentários, mas eu já, além de propor essa ideia, já confirmo, Rodrigo, minha presença nesse debate, porque eu acho que ganha as pessoas. As pessoas precisam saber realmente quais são as opções e, consequentemente, qual o melhor caminho a ser escolhido. Então, a Rádio Cultura sempre foi muito pioneira no que diz respeito ao debate político e público de Caruaru. Não é de agora, isso é histórico. E eu não acho que seria muito rico, tá? A Rádio Cultura propor esse primeiro debate histórico, tá? Entre os pré-candidatos a deputados estaduais de Caruaru, para as pessoas, obviamente, saber quem irão participar. Então, falei isso ontem numa Rádio Coirmã e agora repito também. Mas deixa eu mandar um abraço também, Tony, a um grande amigo nosso aqui, que é ouvinte assíduo da Rádio Cultura, nosso amigo Sandro, sim, lá de Gonçalves Ferreira, tá? Gente da melhor qualidade. Encontrei com ele domingo lá no campeonato de dominó do meu amigo Pemba, que é o Sargento Sabina, lá em Serra Velha. Ele desafia todo dia lá, tô ouvindo o seu comentário quando você faz e também quando você não faz, a própria Cultura Informa, e tá de parabéns. Sandro, obrigado, todo um abraço aos amigos de Gonçalves Ferreira. Falar nisso também, Tony e André, a estrada de Malhada de Pedra permanece uma lástima, viu? Eu fico a me perguntar como é que uma pessoa que estava à frente dessa pasta ainda quer sonhar em disputar uma eleição em Caruaru, porque, meu amigo, eu vou convidar Tony Maciel e André Santiago para fazer um passeio entre a estrada de Malhada de Pedra e Serra Velha. Primeiro, está interditado lá, tem dias, semanas, sem ter nenhum tipo de tijolo nem de cimento, a população sofrendo, e quando me encontra, não, Rafinha, pelo amor de Deus, fala na Rádio Cultura, aproveitar a audiência, que a estrada de Malhada de Pedra está abandonada, entregue às baratas, com risco de acidentes, com risco de insegurança, porque quando tem muito buraco, quando tem a pista já praticamente comida pelo tempo sem manutenção, Tony e André, obviamente o risco para assaltos cresce consideravelmente. E para você ir para a Serra Velha, tem que arrodear, feito diz o ditado, por Malhada de Pedra. Então, Prefeitura de Caruaru, Secretaria de Obras, pelo amor de Deus, por gentileza, observem essa comunidade tão esquecida pelo poder público. Rafier? Oi? Vamos torcer, né, que o prefeito, o Rodrigo, né, Rodrigo Pinheiro consiga dar o Pinheirão consiga dar essa visão a essa área. Inclusive, Rafinha, como eu falei, a audiência da cultura sempre colabora com o conteúdo. Aí o Walter Cinegrafista, quando a gente estava falando da questão da BR, ele disse que é um absurdo que a BR-104 também fica a 3 km do hospital regional. Então, para quem precisa prestar um socorro e para uma BR extremamente escura, né, utilizar a 104, ele disse essa BR nem Eduardo Campos conseguiu resolver. Pois é, Walter, veja, falar de algo importantíssimo, tá? Você imagina, por exemplo, vamos supor aqui, Tony, um socorro de emergência, eu não falo nem do SAMU, mas no carro particular. A pessoa já vai dirigindo ali, agoniado, né? Obviamente tenso, nervoso, porque está socorrendo um parente, um familiar, um esposo, uma esposa, tá? E você já não tem a qualidade de mobilidade e de visibilidade, que é o mínimo
que o Estado poderia fornecer ao motorista, ao condutor, tá? Então, é uma soma de fatores que pode parecer pequeno, mas quando a gente soma, se transforma realmente em algo muito maior. Rafi, a gente agradece a sua participação aqui no programa nesta quinta-feira. Deseja já para você um ótimo final de semana. Eu que agradeço, André. Um abraço especial em você, nosso amigo Tony, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. Um grande abraço e uma boa quinta-feira. Forte Obrigado, abraço. Rafi, um abraço.